cidades, nos sertões, nos casebres, nas mansões, suas dores lamentam. Vida dura. Boa noite, filhinha. Imagina, querida, você não está ausente, está sempre presente. A gente te ama na presença e na ausência. Tudo bem, filhinha, tudo sob controle. Já evangelizamos hoje, foi uma bênção. Passarei a Macedônia, não serei o novo Jonas, a palavra que liberta levarei. Eu irei, Senhor, eu irei. Eu irei, Senhor. Eu irei, missionário da colheita, desafio não rejeita, a semente que liberta, semearei. Os seus gritos já sem força se perdem no horizonte e a dor sem dó consome a esperança que restou. Mas Jesus hoje pergunta: quem enviarei a estes que estão com fome e com sede? Assim pergunta o Senhor. Eu irei, Senhor, eu irei. Eu irei, Senhor, eu irei. Passarei a Macedônia, não serei o novo Jonas, a palavra que liberta levarei. Eu irei, Senhor, eu irei. Eu irei, Senhor, eu irei. Missionário da colheita, desafio não rejeita, a semente que liberta, semearei. A semente que liberta, semearei.
Olha aí, filha. Esse aqui. Mas tem que fazer exame direitinho agora. Muito bem. Ah, esse louvor que a gente. Esse louvor que a gente apresentou aí agora fala bem com tá dando parabéns para a Adri, né? Aliás, aproveitar aqui. Parabéns para todos os professores. Fez a abertura do programa. Não tem regra. Parabéns para todos e tal, os professores e tal. E a letra deste louvor fala bem. Ele é o símbolo do nosso projeto. Porque ao final da declaração que ele faz das pessoas que precisam ouvir a palavra, ele diz: eu irei, Senhor. E é exatamente isso. Hoje aconteceu exatamente. Dri, presta atenção. Não, sim. O que aconteceu com a gente hoje? A gente não é acostumado a sair pela manhã, às vezes, em alguns lugares, porque chega na hora do almoço e aqui no interior eles fecham tudo. Mas, de repente, o Senhor tocou no nosso coração. Vamos sair. E saímos. Para fazer evangelização, porque foram num lugar, numa loja, num local ali, 7 Bíblias, e valeu a alegria da pessoa que recebeu para distribuir, da encarregada lá, para distribuir para as pessoas. Foi sensacional. E aí, numa lojinha onde só tinha jovens, também foram, me parece que 5 Bíblias. E resultado, a gente saiu, resolveu o que tinha que sair, o que tinha que fazer, evangelizamos. E quando estávamos voltando para casa, que começou a chover. Foi. Entenderam? Quer dizer, se a gente tivesse saído à tarde, Dri, ia pegar uma chuva, né? A chuva total. Então, é muito interessante isso. É maravilhoso isso aí, não é? Porque é o toque do Senhor na nossa vida para fazer a obra dele. Isso nos alegra sobremaneira, não é? Com essa direção do Senhor na nossa vida. Mas é isso aí. Muito bem, boa noite a todos. Está no ar o programa Falando Francamente. É um programa do Projeto Celestial de Evangelização e de Pregai, transmitido pelo Facebook Romualdo Costa, Instagram Romualdo C. Costa, YouTube Romualdo Costa Oficial. Tá bom? Este é a nossa abertura que fazemos, sem regra de primeiro ser, não, mas é a abertura que fazemos para informar os ouvintes o que nós transmitimos. O objeto do nosso trabalho de evangelização é esta Bíblia Sagrada aqui, não é? Que está na minha mão, onde tem o símbolo da semente germinando. Este é o nosso símbolo. É o nosso símbolo. É verdade, filho, não ia conseguir. Incrível isso. É o nosso símbolo, né, que é a semente. Por quê? Porque nós semeamos. A gente não trabalha, não é? No final, nós somos o primeiro a chegar nas pessoas. Então, nós fazemos um trabalho de evangelização de frente. Quer dizer, fronte, né? É o que está na frente ali, o primeiro. É primeiro do que qualquer outra situação. Quando você chega com a Bíblia e oferece para a pessoa como um presente, né? Gratuitamente, esse é o detalhe, não é? Gratuitamente, e a pessoa recebe, já plantamos a nossa semente. Isso é fantástico, maravilhoso. É plano de Deus, né? Para cumprir a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu estava pensando aqui, um pouquinho antes, fazendo uma reflexão comigo, se a gente nós fôssemos
mais simples, mais humildes, que cedesse mais para aprender, que não achássemos que nós sabemos tudo, né? Porque é comum, às vezes, a gente achar que sabe tudo. A gente querer fazer tudo, a gente achar que sabe tudo, a gente achar que não precisa de mais informação, não é? Na nossa vida, nós seríamos mais felizes. Porque quem de nós já não teve esse ataque da gente? Eu, por exemplo, eu era campeão. Achar que eu sabia tudo, não deixava que ninguém me orientasse. Era impressionante isso na minha vida. Naquele tempo, Felinha, que a gente se conheceu ali, viu? Eu era assim, né? Que achava que as informações que eu tinha bastava e que eu não precisava de mais nada, não é? Quanto tempo eu perdi com isso na minha vida? Porque eu poderia estar, né, esclarecido há muitos anos. É lógico que eu não deixei de fazer, mas fazia sem conhecimento. A partir do momento que Deus quebrantou meu coração, a minha mente, meu pensamento, para dar ouvidos, para ouvir mais, ter a humildade, a simplicidade de ouvir as pessoas, seja quem for, não é? Seja quem for. E poder captar as ideias, os ensinamentos com as pessoas, na minha vida tudo melhorou, clareou na minha vida, não é? Deu um novo sentido na minha vida, de eu ter a chance de poder aprender mais, saber mais. E a pessoa só aprende, só sabe, quando tem esta resignação de ouvir. Será que é assim? Olha, poxa, acho que você tem razão, né? Isso é maravilhoso na nossa vida. Demonstra que você não quer ser o tal, que a pior coisa na vida da gente é querer ser. Eu sou o tal. É o caso dos evangélicos. Vai para a igreja, pronto. O pastor faz a cabeça dele, o ancião, o padre, seja lá quem for, não é? O missionário, o adivinhador, então, meu Deus, já sabe tudo. E não dá ouvidos à verdade. Não dá ouvidos ao que a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro santo para o verdadeiro cristão, não dá ouvido ao que está escrito aqui. Ora, é tão fácil, vai consultar. Quando alguém vir com algum ensinamento para cada um de nós, algum ensinamento, né? Que possa, não, é assim, vamos ler. Né? Vamos ler. Abra a Bíblia Sagrada, onde foi ensinado. Vamos ler se é assim mesmo. Pega o contexto, não é só um texto, não é? E vamos nos instruir. E não há coisa mais gostosa, saborosa do que a gente ter notícia, saber, né? É precioso. Hoje eu aprendi a ter prazer no conhecimento, prazer. E o interessante é que a gente descobre que nas conversas, nas entrevistas, no que a gente ouve e tal, ou mesmo numa conversa entre a gente, aparece alguma coisa assim que a gente pensava que era diferente e você é esclarecido, dá uma alegria maravilhosa. Deixa eu contar aqui para vocês o episódio aqui. A minha querida professora, minha esposa, né? Ela dá aula sobre álgebra, que eu não sabia o que era. Muito bem, mas não é só isso. Mas na álgebra, tem lá, é setor que fala um caminho, o que é que fala? Okay. Na álgebra do número escondido lá da letra. Não, a base da álgebra é isso. É isso aí. Então, a álgebra, segundo ela, é um tal de um X que põe lá que não tem valor. E aquilo sempre me intrigou. Como é que você vai ensinar para alguém tendo um número 5 e tem lá mais não sei o quê, e para achar o resultado daquilo? Peraí, é coisa de doido, né? Aparentemente é coisa de quem não regula para fazer isso. Tem 5 mais 3 mais 2 mais não sei o que lá, e aí cadê o número oculto, né? E esta semana, depois de tanto eu questioná-la,
ela abriu aqui, porque eu questionei pelo seguinte, falei, como é que vai ensinar uma coisa dessa para um jovenzinho de 11, 12 anos, que está com a cabeça assim, né? Esmiuçada de informação, tudo, é coisa de doido. Aí ela abriu um livro aqui, um livro, e apareceu lá e ela me mostrou o que era álgebra. Foi esclarecido. Eu fiquei feliz, hein? Então imagina um aluninho de 10, 12, 15 anos, sei lá, não é? Que está aprendendo uma situação dessa. E é maravilhoso quando a gente aprende aquilo. E eu vim descobrir, não é? Ainda não todo, mas de uma forma o que é esse número escondido que até hoje os professores 100% Desconhecido. deve ter dentre 100 professores um que saiba passar isso para a cabecinha de alguém, entendeu? Por quê? Porque acho que já sabe, ele sabendo não precisa ter método, técnica, né? Descer do pedestal e dizer, o que eu faço para poder alguém aprender isso aqui? Não é? Então, esse é o episódio de como é maravilhoso a gente aprender alguma coisa. Outra coisa foi quando eu descobri Teorema de Pitágoras. E sabe onde é que eu aprendi isso? No telecurso 2º grau. Eu assistindo aquilo lá, que era coisa de doido também. Como é que pode aquilo lá ser igual a tudo que está dentro daquele círculo? E de repente eu descobri como triângulo. É triângulo? É um triângulo. Triângulo, né? Eu descobri ali como é que se dosava aquilo, que jeito. Eu fiquei tão feliz, sabe? Então, por isso que eu tento aqui dentro da Bíblia, quando vai dar um ensino, e é até bom que ela sempre esteja do meu lado, porque eu quero fazer tudo para o meu irmãozinho entender o que está escrito, sabe? Eu não sou o tal. O camarada que é chefe de teólogo, não sei o que da vida aí, também não é o tal, viu? Mas quanto mais informações nós tivermos, melhor. E vai muito daquele que passa para a gente esse ensino, né? Não é isso? A mãe da Juliana contou um episódio um dia, que vocês conhecem aqui, contou um episódio, o meu neto, né? Ele estava conversando com a avó e tinha dificuldade num setor da matemática lá, eu não lembro qual, quem sabe até seja esse, viu? Mas, e ela conseguiu... Tabuada, olha só, hein? E ela conseguiu fazer com que ele entendesse aquele... Tamanha foi a emoção que o Andrezinho chorou, sabe? E eu me vi nele, porque eu fico assim também emocionado. Eu tive o ensino da tabuada, vocês sabem que jeito? Na escola era assim, ó, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, assim, a classe toda cantando a tabuada. Você ouvia de 3, 4 quilômetros lá no norte do Paraná, em Florestópolis, o prédio lá tem 2 andares. Fantástico aquilo, até hoje está na minha cabeça a forma de aprender a matemática. Aquela professora que era uruguaia, hein? Era uma professora, uma moreninha uruguaia, era estrangeira, ensinando para a gente nos anos 50 daquela forma, não é? Mostrando o princípio dos números para a gente. Então, é muito importante as pessoas terem humildade para se desfazer da soberba e achar fórmulas, maneira de passar aquilo que tem que passar. Assim somos nós no Evangelho. Por isso que nós não fazemos discurso quando entregamos a Bíblia. Não tem discurso. Ora, aceita um presente? Aqui. Quando a pessoa vê que é a Bíblia Sagrada, ela normalmente esperaria, não, porque é assim a igreja tal, e nós não fazemos nada disso, sabe?
e só sentimos a alegria da pessoa. Alguns até perguntam de que igreja É que verdade, né? é verdade. Alguns fala, perguntam não tem, não. e a gente informa. Jesus Nós Cristo. não temos, somos cristãos e apresentamos aqui a Bíblia Sagrada, né? E essa Bíblia é completa, não é? Tem o Antigo e o Novo Testamento com algumas referências importantes, mas eu estou falando isso com prazer, sabia? Porque o aprendizado, a gente saber coisas, nunca é demais, nunca. Meu Deus, eu estou nessa idade que eu estou... Quantos anos eu vou fazer? 78. Você tem certeza? A Adri disse que eu vou fazer 78, né? E eu não entendo eu me emocionar em aprender coisa nessa idade. E eu fico feliz. Quando eu descobri essa semana que álgebra é isso, eu agora poderei passar para alguém que a álgebra nada mais é do que esse bendito número que esconderam para fazer pegadinha, para ensinar números, não é? Que tinha que ser o real. Nada de fazer pegadinha, mas não sei no que é usado aquilo. Todo dia. Pois é. Toda vez que você tem um valor desconhecido que você precisa calcular, isso já é álgebra. Olha só, A né? gente usa todo dia. Então é tão facinho de mostrar pra gente, de dizer pra gente o que é isso, né? É tão fácil, tá na nossa vida diária então, a álgebra, viu? Para a gente entender o resultado de cada coisa que estamos fazendo, né? É maravilhoso, é um prazer. E eu achei isso hoje, diante do que Deus tá fazendo, né, com a gente. O Compalito, como é que ela falou aqui? Sim, Palitos de sorvete. a Íris, é verdade, Aninha. Oh, Kika, é verdade. Isso aqui é verdade mesmo também. Boris Casoy tá fazendo veterinária agora, com 80 anos. Olha Era só. o sonho dele fazer. Gente, mas você lembrou a Íris agora que, né, que era competente. Eu aprendi com palitinho de fósforo também, as continhas. Você entendeu? Isso aí, Kika, e os demais que porventura me ouçam ou vão ouvir, se faz com os filhinhos hoje, sabe? Não era do meu tempo que não sabia coisíssima nenhuma e achava que sabia. Hoje tem uma comunicação diferente e eles são acessíveis, porque conhecimento dá prazer, dá prazer. Eu tenho para mim que os professores, eles descobrem nos alunos o sentimento de prazer quando ele consegue fazer, quando ele consegue aprender aquilo, não é? Então é aí que o mestre, né, que está ensinando aquilo tem que fazer todas as formas para poder entrar na cabeça daquele que precisa aprender, não é? Nesse dia do professor, eu estou fazendo essa explanação, não é desabafo, coisa nenhuma, mas é essa explanação a respeito da humildade daquele que passa, não é? Para poder achar fórmula, maneira. Eu sempre elogio o telecurso segundo grau, da Globo e outros lá, não é? Isso já há quase 50 anos existe. Por quê? Porque lá existe uma repetição. Áudio você está vendo e áudio você está ouvindo e visual você está vendo. E aquilo ali dá para repetir muitas vezes. Então, melhor... E na escola não usa isso, hein? Professores nunca usaram o telecurso segundo grau. Achavam que isso era coisa de... Não é? É muito estranha. E não é. É um pouquinho de falta de humildade para essas pessoas poderem entender o que é, como ensinavam e que jeito continuam ensinando, porque existe telecurso segundo grau ainda, que é o máximo. Você quer aprender matemática? Telecurso segundo grau. Você quer aprender mecânica, que é física. As aulas de física são muito boas. Telecurso segundo grau, porque existe a repetição e eles fazem por grau ali, viu? É pena que eles vão fazer isso e passam de madrugada ao invés de passar num horário até nobre, né? Mas é aqui uma locução para o dia do mestre, né? Que nós devemos tanto. E quem é que não se lembra, né? Dos seus professores e tal. Eu dessa professora uruguaia que usava esse método para me ensinar a tabuada, que eu nunca esqueci, né?
Eu posso não saber quando chegar lá na do 8, do 9, me enrolar um pouco, mas até aquela classe ali eu sabia, né? A gente, é de decorar, não importa, está se aprendendo, e aquilo vai ser, especialmente na cabecinha de um jovem hoje que tem a mente aberta já, né? Isso é muito importante, que os nossos mestres, nossos professores, queridos professores, que sofrem para chuchu, porque pega a carga, não é, de família. O professor tem que ser psicólogo, tem que ser, né, fazer psicanálise na classe, tudo, para poder... Na verdade, alguns professores acham ruim, só que tem que fazer isso para aprender, até para favorecê-lo. Como é que vai ensinar? Ah, mas é o pai ou a mãe. Peraí, como é que um pai que não sabe um ó no fundo de uma garrafa e que não tem interesse nenhum ou não tem competência, qualidade, porque existe isso, de pessoinhas que às vezes até têm um pouquinho de dinheiro, mas eles são tapados, eles não abrem para o aprendizado, não abrem, são soberbos, pobre, soberbo, que não quer aprender, e aí não consegue passar para o filho, entendeu? Porque tem que ter humildade, sabe? Paciência para poder ensinar, entrar na cabeça daquele que precisa aprender, saber o comportamento, que é que aquela criatura, não é? Ou a criança ou adulto está pensando, não é? De repente não está pensando nada, está pensando em outra coisa completamente diferente quando está na sua frente, você ensinando, né? Então, aqui no projeto, eu hoje procuro, tem os ensinamentos que nós damos aqui, não é? Estão gravados, e eu faço questão de fazer, mostrando aqui dentro, com paciência, com tranquilidade, mostrando, né, especialmente sobre os pactos de Deus com o homem na Bíblia Sagrada, que é o começo de você entender todo o resto. Sabia disso? Você entendendo os pactos de Deus com o ser humano dentro da Bíblia Sagrada, não é? Você vai entender toda a história bíblica, toda. Você vai entender qual a razão de alguém ter escrito isso, ter falado aquilo, não é? O que é que está falando aqui? Cadê a Aninha? A Aninha entrou aí, o que é verdade? Antes era da... Oi, querida, do que aprendi, papo, também é satisfatório para quem está ensinando. É satisfação, é verdade, é verdade. Eu vejo aqui com a Adri, ela fica tão feliz de falar dos aluninhos dela aqui, né? Que captou aquela classe, olha só, aquela classe capta bem, eles estão mais atentos e tal, né? Mas e aí a outra? A outra é dispersa, elas conversam muito e tal, não é que ela diga isso, né? Mas vai acontecer. Tem um tipo de aluno aqui, outro tipo de aluno ali. Isso faz parte da humildade do professor de entrar. Aí ele é psicólogo. Deixa de ser um pai de família, uma mãe de família só, né? Para entrar na cabeça do aluno. O professor, é verdade. Hoje seria dia do professor fazer, né, Adri? Fazer uma reflexão. Como é que tem sido o ensino dela, né? Especialmente nesse desafio que nós temos hoje de pegar jovenzinhos, todos, não é? Já super competentes, essa é a grande verdade, né? E aí a gente se alegra quando vê alguém que pega com tranquilidade uma matéria, mas professor é um sacerdote, sabia? Ele tem que agradar a todos, não é só um grupo, não. A todos, até aquele que é difícil. Às vezes eu vejo ela falar, fica feliz quando um aluno que é rebelde em outros lugares e tal, e quando chega na aula dela, não é? Se interessa por aprender. Significa... encontrei uma ex-aluna no mercado hoje. Foi no mercado e encontrou uma ex-aluna. A que deu o pio pra gente. A mãezinha do pio primeiro. Ela deu o pio pra mim. Entende? Tá grandona. Então, me parece que está faltando ainda para alguns professores o pai
que é que a Aninha falou? O pai, acabei de sair do hospital com Covid, suspeita de Covid, fiz o teste, tem de aguardar o resultado, vamos ficar isolados até o resultado. Nós fizemos também, Aninha. Nós também fizemos isso aí, Aninha. Nosso deu negativo, graças a Deus. Dele também vai dar. Vai dar, viu? Vai dar, sim. Então é isso. A minha palavra para os professores de hoje, parabéns. Que Deus abençoe vocês, ilumine. Não deixam de ser seres humanos normal, cada um de uma forma, né? Cada um é de uma forma, um professor é de um jeito, outro é de outro, então não tem como. A gente elogia e tal. Eu gostava de um que existia na TV Cultura, não sei se está vivo ainda. O nome dele parece que era Papal. Pasquale. Um gordo, não. Ah, é aquele, eu não lembro o nome O Papal. Ele ensinava ciência cantando porque como é que é? As palavras da ciência, da decifrar a ciência, é um horror, das ciências naturais, né? É um horror, né? Hipocondríaco, não sei do que é lá, e ele fazia aquilo cantando, sabe? E era uma maravilha, porque ao final você ia entender o que era aquela palavra difícil. Então, o professor Pasquale, mais ou menos, do português. Mas ele pelo menos trouxe a língua portuguesa para todos. É verdade, né? É verdade. Ele não é o melhor hoje, mas ele trouxe, deixou... Foi mais acessível, né? Para todo mundo. E o Papal era o professor que dava curso para universitário. Maravilhoso. Então, se a gente tem esses exemplos, mas eu não sei fazer isso. Meu Deus do céu, baixa a crista. Vamos tentar fazer o melhor. Concorda comigo? Tentar fazer o melhor, professor. Sabe? Você vai ver como nós temos a satisfação aqui de quando uma pessoa recebe a Bíblia Sagrada e fica tão feliz e nos agradece. Você, professor, também vai ter essa alegria. Você já deve ter desfrutado isso em algum momento, né? Se você deixou a sua soberba, né? E deixou transparecer com humildade a sua lição, você vai ter prazer mais ainda de ensinar. Muito bem, estamos encerrando a nossa programação nessa sexta-feira, agora é segunda-feira, a transmissão é de segunda a sexta, no mesmo horário, 7h30. Eu era bem... boa em história. Eu era boa em história. E amo arquitetura. E amo arquitetura. Que legal, né? O Kika. Eu sempre gostei de história também. Por quê? Eu fujo. Coitadinho. A história dá um vasto conhecimento, né? É que você é das humanas. Humanas, entendeu? Tem gente que tem tendência mais para humanos, outros gostam mais para de os números, né? É verdade. Não, exatos é o meu. Cristina, você gosta mais de quê, professora? Você já aposentou, né? Essa mensagem de hoje aqui, Cristina, é também para todo mundo, para todos os professores, né? Na verdade, todo mundo é professor. Eu acho que... Tem ninguém que não tenha ensinado alguma coisa. Eu acho que... Mãe é muito professor. Eu acabei de falar, Cristina, da falta de humildade de alguns mestres, né? Se julgam muita coisa, quer dizer... Eu acho que a Iris, nesse ponto, nos daria um exemplo, né? Até a Kika, que fez lembrança da Iris aqui, foi a Kika. Que ensinava com palitinho, quer dizer, nos dá uma lembrança boa, né, a respeito do ensino. Aí eu vou dizer para vocês, esse mundo é torto, totalmente torto. Leva as pessoas de talento, boas, vai embora e fica outros mal acabado aqui que eu vou te contar, viu? É complicado. Se vocês foram boas professoras, ou boa professora que está aqui, no entanto, é só olhar no meio de vocês. Tem pessoa que não está nem aí para aprender coisas, aprender até como conversar, não é? É cultura, é isso? Vai demorar para se arrumar, né? E a gente queria que isso aqui fosse mais, né? Mais aberto. Mas chega, vamos orar. Vamos orar, que vamos encerrar. A Cristina está aqui também. Ô, Cristina, entra no meu... Passa o seu telefone para me falar com você pelo... Inbox no Face. Do Face aí. Mensagem privada aí. Manda uma mensagem. Vou falar com você. Seu zap. Tá bom? Zaps. Pelo Zaps da Cristina.
Muito bem. Orar pela Aninha. Orar pela Aninha que fez. E o Victor. E o Vitor que está lá. Deve estar tossindo, deve estar com sintomas A gripais. gente teve tudo isso, Aninha. Em nome de Jesus não vai dar nada. É a mudança de tempo, filhinha. Altera tudo. Viu? Deixa lá, não tô ali. Aí, Cristina, Depois apaga, Cristina, porque senão o pessoal vai ver. Tô anotando aqui. Então, se você conseguir apagar a mensagem, apaga, porque senão Já? vai ficar aí pra todo mundo ver. Já? Já. Cristina, apaga isso daí. Pra ninguém ver seu telefone depois. Aí não põe o telefone, mas deixa comigo que depois a gente vai falar com você. Tudo indica que você está acordado ainda. Muito bem, vamos orar juntos. E orar pela Aninha e a filharada. Pai querido, Senhor amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de transmitir a tua palavra e também dar essa palavra aos queridos mestres, professores que hoje comemoram o seu dia. Pai Santo, eu te agradeço por todas essas pessoas, Senhor, que estão dando atenção a tudo isso e pela evangelização que fizemos também, aquelas pessoas que receberam a tua palavra. Toca no coração de cada uma, abençoe minha filha Aninha, meu Deus, que esses testes que estão fazendo com o Vitor e a família não deem nada, Senhor, e que eles possam levar a sua vida normalmente. Muito obrigado, Pai Santo, em nome de Jesus. Queridos, beijos para todos. Estava cheio de gente. Assim mesmo, filho, não tem jeito não. Que Deus abençoe a todos, viu? Vocês e até segunda.